E aí pessoal, tudo bem? Voltando aqui para falar da vitória da seleção brasileira. Finalmente o Brasil venceu, derrotou o Haiti por 3-0 nesta noite e tem bastante coisa para falar desse jogo. Primeiramente, dizer o seguinte para todo mundo: vitória é muito bom, sempre tem que comemorar, ainda mais uma vitória em Copa do Mundo, mas é importante não se empolgar demasiado com esse resultado, né? Foi uma partida que teve alguns pontos muito importantes, positivos da seleção brasileira, mas alguns pontos a se considerar, né? Vamos falar primeiro do negativo para depois falar do positivo. Primeiro, a atuação do Rafinha, que já começou perdendo alguns gols bem claros, jogando com a intensidade já aparentemente mais baixa. E para além da atuação dele, que já vinha mal desde a última partida, também a lesão dele aparentemente pode ter sido a mesma lesão que ele teve no fim da temporada no Barcelona, o que quer dizer que ele ficaria fora por 2 meses, o que quer dizer que ele ficaria fora da Copa do Mundo. Algo preocupante, considerando que é um dos dois principais nomes dessa seleção brasileira, mesmo que em questão de desempenho ele não estivesse performando. Mas fica nosso desejo para que não seja nada mais grave, né? E que o Rafinha se recupere o mais pronto possível. Depois, sobre o segundo tempo, né? O segundo tempo da seleção brasileira foi um pouco menos intenso, foi de um time que estava muito confortável em se manter atrás e buscar contra-ataques, mas isso porque a partida foi basicamente decidida na primeira etapa, né? E aí falar do jogo como um todo, o primeiro tempo da seleção brasileira foi muito bom mesmo. Acho que o time formulou uma estratégia específica para enfrentar as principais forças da seleção haitiana, né? O Haiti é um time que se coloca de forma muito corajosa num campo alto, bastante aprofundado no campo do adversário. Então o Haiti, mesmo jogando contra o Brasil, que teoricamente é uma seleção muito mais forte, a seleção haitiana se colocou uma linha de defesa com 5 nomes ainda jogando no meio de campo, né? Isso após o Brasil já ter aberto o placar, é bem verdade, mas se lançou para tentar marcar um gol. E o Brasil, sabendo disso, utilizou da sua principal valência, a velocidade dos seus pontas, principalmente do Vinícius Júnior, e dos lançamentos para poder pegar essa defesa haitiana correndo de costas. E em todos os gols, isso foi aproveitado, né? No primeiro gol, gol que surge com a velocidade do Vinícius, abrindo pela ponta esquerda, cruzando para o meio, e aí uma infelicidade do Delcroix, que acaba tentando afastar a bola, ela bate no Matheus Cunha e entra, um gol bem feio, mas já dizia Dadá Maravilha, feio é não fazer gol, né? Então é isso que importa. Depois o segundo gol, mais uma vez um lançamento alto, na roubada de bola do Lucas Paquetá. Paquetá esse que, diferentemente da última partida, fez um bom jogo. Inclusive isso vale ser dito, tá? Na teoria, essa seleção brasileira jogava com 4-2-4, com o Paquetá sendo o cara mais aberto, mas o Paquetá jogou por dentro em muitas vezes, inclusive sendo um dos primeiros caras da pressão, né? Tanto que o gol surge numa recuperação de bola do Paquetá e ele em outros momentos também recuperava a bola dos meias haitianos, principalmente do Bellegarde, né? E foi nessa jogada que saiu o segundo gol, um chute forte do Matheus Cunha no canto alto direito do Placide, e mais um gol da seleção brasileira. O terceiro surge ainda mais, obviamente, nessa jogada, mais uma recuperação do Paquetá para lançar para o Vinícius Júnior sair cara a cara com o Placide, marcar, dar números finais à partida, apesar de ter sido no primeiro tempo, né? Pontos muito positivos dessa primeira etapa. Foi um primeiro tempo em que o Brasil pouco sofreu. Vale também a ressalva de que a seleção haitiana é um time que falta alguma qualidade técnica no último toque, né? Tem como referência o Pierrot, que esse saiu no segundo tempo sem praticamente ter tocado na bola na primeira etapa. Tem como principais jogadores o Isidore, que começou no banco, e o Bellegarde, que funciona como uma espécie de segundo meia de armação nesse time, e os pontas que muitas vezes cruzavam a bola na área e isso não resultava em muita coisa. Então foi uma boa partida dos dois laterais da seleção brasileira que
foram importantes para bloquear boa parte dessas chances. Inclusive, quando o Haiti era perigoso pelo meio, nesse primeiro tempo, contou com uma boa atuação também dos seus zagueiros. Marquinhos teve uma ou duas ótimas interceptações, então vale destacar isso, né? Foi um time do Brasil que parecia mais atento, mesmo que não fosse tão intenso, não fosse tão rápido. É difícil comparar essa seleção com a seleção francesa, por exemplo, que consegue acelerar e trocar passes de forma muito rápida em um segundo. Apesar de que acho que na ideia de jogo do Ancelotti ele teria alguma similaridade com o que a França do Deschamps faz. Mas é uma seleção brasileira que, com paciência, com dinamismo, principalmente dos seus jogadores de lado, consegue chegar muitas vezes no gol adversário, mesmo que sem finalizar em alguma parte dessas vezes. Tá? O Brasil teve uma média de finalização, pelo menos nesses dois jogos, relativamente baixa, né? Para uma seleção brasileira, no primeiro jogo, finalizou, por exemplo, 13 vezes, menos do que a seleção de Marrocos. Hoje finalizou 8, uma apenas a mais do que o Haiti, que só começou a finalizar na segunda etapa, né? E aí, falando também, voltando a falar um pouco dos pontos negativos, tenho medo se o jogo da seleção brasileira passará a ser limitado a esses passes altos, a essa busca da velocidade, que sim é importante, né? Porque foi algo que o Brasil foi dependente em toda a partida, inclusive quando o Vinícius Júnior já não esteve mais, quando era o Martinelli, e muitas vezes pelo lado esquerdo, né? O lado esquerdo do Brasil foi pesadamente mais acionado. Fica a dúvida se essa seleção não pode se tornar um pouco dependente demais na figura do Vinícius, caso esse seja o caso, perdão da redundância, mas eu tenho a impressão de que, considerando as falas recentes do Ancelotti, pós-jogo do Marrocos, que foi um jogo muito decepcionante, ele não pense numa adaptação dessa seleção brasileira a cada adversário por vez. O Ancelotti, perguntado depois, disse que mudaria algumas coisas da seleção, entre elas o fato de que talvez fosse necessário se adaptar à forma de jogar de cada adversário. E eu acho que ele não estava brincando. O Ancelotti é um treinador que não tem problema em falar o que pensa na lata. Tanto que ele dá a escalação do time dias antes e sempre foi isso desde a época do Real Madrid. Mas eu acho que nós vimos hoje um primeiro tempo claramente focado em explorar uma fraqueza dessa seleção haitiana que era muito propensa a tomar bolas nas costas, né? Tanto que foi um time do Haiti que muitas vezes estava correndo para trás e as primeiras chances já do começo, né? A primeira chance do Rafinha, que ele perde uma bola cavada muito feia, já vieram desse tipo de opções. Inclusive foi uma coisa que a própria Escócia explorou na primeira partida da seleção contra o Haiti. Então ficou esse detalhe e acho que no segundo tempo isso ficou... Esqueci de falar uma coisa, que acho que isso fica claro quando você observa a partida contra Marrocos, já que a seleção marroquina contra a seleção marroquina, o Brasil não utilizou uma estratégia igual a essa, né? Quase que, você pode rever aquele jogo do Marrocos, quase que não há lançamentos do meio campo para os pontas. Era um Brasil que jogava muito mais com passes curtos, no meio para as pontas, tentando infiltrar aquele time com a velocidade do Vinícius, em alguns momentos do Rafinha, mas não era essa mesma estratégia que nós vimos hoje contra o Haiti. Imagino que contra a Escócia nós vejamos outra coisa em campo, que eu vou falar quando for nosso vídeo de previsões. Segundo tempo, o Brasil ficou muito mais confortável, ficou satisfeito com o resultado que tinha criado na primeira etapa, né? Já tinha perdido o Rafinha, imagino que com medo de acontecer mais alguma coisa, a seleção brasileira se acalmou, tentou manter-se no campo de defesa, buscando os contra-ataques para poder ampliar o resultado. E tanto que essa seleção brasileira teve 2 gols anulados, né? Um do Rafinha no primeiro tempo, outro do Endrick no segundo tempo. E aí mais uma boa notícia, na entrada do Endrick, o Ryan também entra no lugar do Rafinha, e ambos os jogadores acho que dão uma característica diferente do que apresentam Rafinha e Matheus Cunha, né? São mais incisivos, são mais voluntariosos, apesar de que justamente pelo fato da seleção ter ficado menos com a bola na segunda etapa, eles não puderam participar tanto, apesar de que o Ryan desde o primeiro tempo foi mais participativo, melhorou aquele lado direito em relação ao que fez o Rafinha.
acaba que no segundo tempo o Haiti mostra que é uma equipe que não é qualquer equipe, né? Acho que nós subestimamos muito a seleção do Haiti, inclusive eu, porque é um time que tem muita coragem, que tem uma estrutura de jogo bem clara, com um apoio dos jogadores de lado, principalmente o Didson, que entrou na segunda etapa e entrou muito bem, né? Jogou hoje numa espécie de 5-4-1, né? Em que tinha uma referência e o Isidore, como essa referência, ia para os dois lados para tentar conseguir bolas paradas. Esse time do Haiti tentou jogar com muito das bolas paradas para tentar conseguir algum gol. Fazer um gol hoje já seria muito importante para essa seleção, porque a gente lembra que é um time que... O Haiti é um país que torce para o Brasil, então só a existência dessa partida com a seleção brasileira numa Copa do Mundo já foi um feito muito grande para eles. E um feito muito legal, eu tenho muito respeito por essa seleção, porque eles fizeram uma partida muito correta, né? Muito certinha, jogaram bem no segundo tempo, tiveram boas oportunidades. O Alisson, há de ser dito, fez boas defesas nesse segundo tempo, 3 boas defesas, e o Haiti finalizou 7 vezes, todas elas na segunda etapa. Então fica esse ponto, né? Acho que é uma seleção brasileira que melhora, a desconsiderar a dificuldade menor do adversário, mas acho que o ponto importante é tentar perceber que talvez a estratégia dessa seleção é ser uma seleção camaleão, uma seleção que se adapta às formas de jogar de cada adversário. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima.